Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia da campanha de jejum e oração. Hoje quero estar trazendo a segunda mensagem para você. O tema que eu quero estar abordando hoje é o coração de Deus exposto. Eu quero estar lendo com vocês aqui em Jonas capítulo 4, o versículo 11. Diz assim: E não hei eu de ter compaixão da cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Veja bem, havia uma dureza no coração de Jonas em ter que obedecer a Deus. Ele não queria ir lá e levar uma mensagem que Deus havia dado a ele para os ninivitas. E ele endureceu o coração, ele tentou fugir, como nós falamos no primeiro episódio. E agora Deus chama a atenção dele, dizendo: E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Veja bem, aqui está falando que essas pessoas eram pessoas que eram inimigas, mas Deus estava tendo compaixão. Deus estava ali expondo a sua compaixão diante de Jonas para com este povo. A compaixão, ela pode ser definida como vontade ou desejo ardente de ajudar alguém de alguma forma. Sentir a dor do próximo é fazer algo para aliviar ou minorar o sofrimento pelo qual aquela pessoa está passando. Compaixão é a bondade em ação. Você já sentiu isso? Compaixão de alguém? A compaixão, ela nos impulsiona por um profundo interesse pelas pessoas. Ela é o amor prático. Quem ama tem essa prática de ter compaixão e agir em favor da pessoa. Veja bem, nosso Deus é um Deus cheio de compaixão. Ele fez isso porque ele se compadeceu dos ninivitas. Deus desejava que aqueles que habitavam naquela cidade não perecessem. Por isso que Deus tomou essa atitude. A Bíblia fala muito sobre compaixão. Talvez ela seja o valor central do reino do nosso Deus. Por quê? Porque Deus, ele é amor. Então, nós vamos estar vendo aqui na palavra sobre a compaixão. Primeiro que eu quero dizer para você, compaixão é um atributo de Deus. Veja o que está em Salmo 103, versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Veja, está revelando algo que o nosso Deus é. Ele é compassivo e ele é misericordioso. Ele é muito paciente e ele é cheio de amor. Então, a compaixão é natural de Deus. Você consegue entender isso? O versículo mais conhecido da Bíblia é lá em João 3,16, que é uma grande expressão da compaixão do nosso Deus, né? Ele amou tanto que ele deu o seu filho. Pensa bem, alguém que ama tanto as pessoas, e não são pessoas boas, pessoas que têm uma vida digna, reta, não. São pessoas más, pessoas que até então não conheciam a Deus, mas Deus, por amar a humanidade, ele simplesmente entrega o seu filho. E como que Jesus veio para realizar a vontade do Pai? Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai. Por quê? Era um só com ele. E o Senhor Jesus quer que nós sejamos um com ele. Que nós também possamos ter esse amor. Olhar para a humanidade, com as pessoas com quem nós convivemos, para que nós possamos levar esse amor. Por quê? Todos nós pecamos. E nós fomos alcançados por este amor. Sentimos esse amor e o perdão de Jesus. Então nós também podemos alcançar outras vidas, né? Então nós sabemos o quê? Que Jesus era o maior modelo de compaixão. Ele amou, ele provou o seu amor através das suas ações. Jesus, ele era movido por compaixão.
Se atentarmos para as narrativas do Evangelho, nós vamos ver que a compaixão era como um combustível para Jesus. Ele curou pessoas movido pela compaixão. Olha o exemplo, Mateus 14 diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Veja, Jesus chega à beira do mar ali e ele se depara com uma enorme multidão. E olhando para aquela multidão, ele teve compaixão. Ele teve compaixão, não teve um outro pensamento de o que esse povo está fazendo aqui, que esse monte de desocupado está fazendo aqui. Não, Jesus teve compaixão. E ele olhou para quê? Olhou para aqueles que estavam enfermos, para os paralíticos, aqueles que estavam carentes. E ele teve compaixão, diz que Jesus curou os seus doentes. E ele, o que ele fez também? Outro ato de compaixão de Jesus. Ele multiplicou pães e peixe e deu de comer a uma multidão, porque ele estava sendo movido por compaixão. O Mateus 15, versículo 32 diz assim, olha, Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Ah, amados, que situação! Jesus, olhando para aquela multidão, ele estava preocupado do tempo. Já 3 dias, essa multidão estava ali atenta, buscando algo em Jesus. E estavam recebendo. Eles não estavam preocupados com o alimento, mas Jesus estava. E Jesus queria alimentá-los antes de despedir. Isso é o quê? Isso é compaixão. E Jesus também demonstrou a sua compaixão por pessoas que estavam desamparadas e aflitas. Por quê? Ele diz que essas pessoas é como ovelhas sem pastor. Quando a ovelha não tem uma proteção do pastor, ela se torna uma presa fácil para os lobos. O versículo 36 de Mateus 9 diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelha sem pastor. Ao se compadecer dessa multidão, Jesus ele se dirigiu aos discípulos e disse assim: a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Quantas pessoas que caminham correndo risco, desamparadas, porque não tem ninguém que se aproxima delas com esse amor que Jesus tem e teve por nós e nos alcançou, para que essa pessoa seja alcançada e não seja um alvo fácil dos lobos, do inimigo. Muitas vidas precisam ser alcançadas, muitas vidas precisam ser tocadas. E vai ser através de quem que essas pessoas vão ser tocadas? Através de mim e através de vocês. Amém? E também nós somos chamados para quê? Nós somos chamados para ter compaixão. Aqui em Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. O Novo Testamento fala muito sobre compaixão. A igreja do Senhor é chamada para ter compaixão para com as pessoas. Nós precisamos estar atentos às necessidades de cada pessoa. Nós precisamos, queridos, fazer como Jesus fez. Deus, Ele nos chama para alimentar aqueles que estão famintos, para que nós possamos curar as pessoas e sermos o instrumento nas mãos dele, para poder levar o Evangelho a todas as pessoas. Isso é ter compaixão. Compaixão, ela é um atributo de Deus, e nós vimos esse sentimento se manifestar continuamente na vida do Senhor Jesus. Nós somos chamados para ser compassivos, porque a compaixão, ela é um combustível diário na nossa vida.
eu volto agora para o texto inicial, que Deus enviou Jonas a Nínive porque ele teve compaixão daquela cidade. Ele viu a situação que estava aquela cidade e ele enviou alguém. Eu te pergunto, para onde que o Senhor vai te enviar? Para quem? Para quem o Senhor vai te enviar? Para que você possa levar essa compaixão de Jesus. Neste momento, eu quero que você faça uma reflexão. Nós precisamos levar isso de uma forma muito séria. Nós necessitamos. Nós temos que ser movidos por compaixão. Devemos levar o Evangelho para que ninguém pereça. Você tem que ter essa certeza, esse desejo e essa certeza. Não vou permitir que ninguém passe por mim sem ouvir falar do amor de Jesus. Porque se essa pessoa chegou até mim, é porque o Senhor enviou. Amém? Nós queremos, assim como nós desejamos a vida eterna, nós queremos que as pessoas que Jesus envia até nós também possam ter a vida eterna. Amém? Diante da palavra que o Senhor colocou no nosso coração, eu quero estar orando para que você venha ser uma pessoa cheia de compaixão, que você possa se importar com vidas. Pai amado, Deus bendito, é na tua presença que eu quero colocar cada um dos teus filhos que neste momento o Senhor está participando desta campanha de 21 dias de jejum e de oração. Pai, eu oro para que a tua palavra, ela venha, Senhor, sobre cada vida e que se revele conforme o teu amor. Ó Deus, que nós possamos viver em nossas vidas, Pai, o amor de Jesus, o amor do Pai sobre a vida dessas pessoas. Que nós possamos ser sensíveis, ó Deus, no toque, Senhor, em cada vida, perceber que ela necessita deste amor, que ela necessita do perdão do Senhor. Por isso eu oro, Pai, para que haja um mover nos corações. Coloco diante de Ti, Senhor, cada família, cada jovem, cada adolescente que está participando dessa campanha, para que possa, Senhor, ter um coração cheio de compaixão. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, curte, compartilhe e segue o canal.